Olá, sucateiros! Essa é a live 22 de 31 que vamos realizar aqui no mês de janeiro. Me chamo Melk, faço parte da equipe Sucatinha e hoje vamos falar sobre alimentos vivos. É isso aí, gente. Vamos conversar de um assunto que geralmente quando a gente começa a conhecer o mundo dos betas, a gente começa a se deparar também com esse assunto. E tem muitas dúvidas da turma que está iniciando. Se realmente deve utilizar um alimento ou outro. A gente já tocou em alguns assuntos sobre alimento vivo no começo, nas primeiras lives, que eram assuntos para, de certa forma, ajudar na questão de manter os alevinos, né, nos primeiros dias de vida. E a gente está levando esse assunto um pouco mais a fundo hoje, mais específico. O tema hoje é exatamente sobre alimentos vivos. E vou deixar para vocês ficarem à vontade para tirarem dúvidas, né? Tem aqui uma caixinha do lado, para quem não sabe, né? Do lado desse local onde vocês estão escrevendo aí no chat, com a interrogaçãozinha. Vocês já podem mandar as dúvidas, porque aí é bom para eu poder acompanhar essas dúvidas de vocês. E fica tudo registrado lá e depois eu vou lá e dou uma olhada. Se vocês mandarem no chat, eu perco algumas coisas, porque, enfim, a turma fica conversando e tal, e as perguntas que talvez fosse interessante a gente abordar, elas vão passando no meio do chat e às vezes eu me perco. Beleza? Então quem tiver dúvida, manda lá nessa interrogaçãozinha aí do lado. Beleza, galera? Tô vendo já uma turma conhecida, como sempre, uma galera massa aí que sempre tá acompanhando as lives. Eita, minha cachorra tá querendo participar hoje. Hoje ela, olha aqui, ó. Vem cá, bebê. Olha aqui, coisa linda de papai. Hoje ela tá mais, ela tá mais participativa hoje. Hoje ela tá querendo ficar mais perto do papai, né? Então, vamos lá, né, gente? Deixa eu ver aqui, já mandaram algumas dúvidas. Tô vendo aqui o Marcos está aqui presente. José, Eric, Marcos. Galera massa, Infinity. Valeu, galera aí. Boa noite para todos vocês que entrou. Deu uma travada no início da live. Eu perdi a conexão aqui rapidamente, mas já voltei. E aí, Sabiá, vou falar Sabiá de novo. Sabiá Júnior, para ver se mais alguns gringos adicionam você aí no Instagram. Vai encher de gringo aí no seu Instagram. Bora lá, deixa eu ver. O Natal RN aqui, né? Presente, galera de Natal. Massa, cara. Beleza. Muito prazer em ver vocês aqui novamente. E vamos lá ao assunto, né? Já mandaram algumas dúvidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas dúvidas já. Vixe, já mandaram 5 dúvidas aqui. Poxa. Casa para reproduzir. Hoje as dúvidas são sobre alimento vivo, certo, galera? Eu peço que vocês entendam que o tema, para ficar mais dinâmico, a gente tem que abordar especificamente dúvidas com relação ao alimento vivo. Se vocês quiserem tirar algumas dúvidas assim depois no privado, a gente pode ir lá e tentar ajudar vocês. Mas fica melhor a gente abordar um tema só e as dúvidas sejam dentro desse tema, beleza, galera? Deixa eu ver aqui, a galera falando sobre microverme, alimentação de paramécio. A gente tocou nesses assuntos nas primeiras lives. Dáfnia, né? Como criar Dáfnia. Já tem aqui algumas dúvidas. Pronto. Beleza, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Fitoplâncton, Sabia falando aí. Pronto, muito massa. Então vamos do início, né? Lembrando que essa live é pra galera que tá iniciando, a galera que tem mais experiência. Tem uma certa paciência com relação a isso, porque não dá para se aprofundar muito no tema. Às vezes eu começo a me aprofundar e eu vejo que a galera que está iniciando está se perdendo. Gostaria muito, às vezes, de puxar mais o papo para ficar um pouco mais, assim, mais profundo, mas infelizmente fica difícil para eles que estão iniciando, tá certo, galera? Então vamos lá. Nas lives passadas eu até toquei no assunto, por exemplo, como a questão de uso de alguns alimentos nos primeiros dias de vida do animal. Por exemplo, a gente utiliza paramécio, é bastante comum nos primeiros dias que os animais estão nadando na horizontal, né?
Então, geralmente, assim, antes dessa alimentação, foi dito já também isso em lives passadas, eu só estou refrisando assim para a gente pensar um pouco no contexto da criação do alimento vivo. Parece uma coisa um pouco fora, mas eu quero que vocês entendam o que é para a criação do beta. Porque se a gente falar de alimento vivo por falar, a gente vai, de certa forma, se perder na essência do que é. Porque a essência é ter peixes num excelente padrão. E às vezes a gente se preocupa muito em ter animais, em ter alimento vivo demais, ou ter um sortimento enorme de alimento vivo. E às vezes isso termina até prejudicando a criação do beta, porque cada alimento vivo que você tem que se dedicar para a cultura se manter estável, né? Se manter por muito tempo. Quanto mais tempo tiver, melhor para você, né? Menos custos, porque aí geralmente esses alimentos vivos você não tem muito custo para mantê-los, né? Mas você tem que se dedicar porque é uma cultura, né, de um alimento. Então vamos lá, o beta, os primeiros dias, assim que ele eclode dos ovos, ele não precisa de alimentação, beleza, galera? Eles geralmente nos 2 primeiros dias, 3, dependendo da temperatura da água, é o tempo mais ou menos que eles vão estar consumindo o vitelo, né? Que é a fonte de proteína essencial para esses primeiros dias, né? Porque eles ainda são larva. E como eles são larvas, eles são muito sensíveis e eles precisam de uma fonte de proteína certa para ele nesses primeiros dias, beleza? E o que é que acontece? Depois que ele consome esse vitelo, ele vai precisar procurar isso nadando, né? Então ele precisa encontrar alguma coisa que caiba na boca dele. Geralmente a utilização de alguns alimentos como microverme e artêmia, os náuplios da artêmia, isso dá alguns desses alimentos têm uma certa dificuldade de pegar esses animais, esses micro-organismos, né? esses microcrustáceos, enfim, depende do que seja. E aí eles terminam não se alimentando da forma correta. Então, geralmente, né, eu não vou falar ainda sobre técnica, eu já falei isso em algumas lives passadas, mas vou falar um pouco mais à frente sobre a questão de adubação dos tanques, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem é que o alimento ele precisa ser de uma forma que essas larvas consigam se alimentar sem nenhum problema. Então, paramécio é uma boa opção nesses primeiros dias que eles já estão procurando alimento, né? Que eles já estão caçando, digamos assim. E por quê? Porque eles são realmente pequenos, eles crescem até mais ou menos 1 milímetro de tamanho e eles se movimentam muito lentamente. Porém, eles não têm uma proteína muito boa, eles não são ricos em proteínas, em carboidratos, enfim, isso termina fazendo com que os animais eles não desenvolvam bem. Porém, eles ainda conseguem desenvolver um pouco, pelo menos suficiente para conseguir começarem a pegar animais um pouco maiores. Beleza? Então, primeiro alimento vivo seria o paramécio, né? Seria esse micro-organismo. Isso é claro que existem várias formas de conseguir esse paramécio. Por exemplo, me lembro que quando eu era mais novo, a gente fazia uma espécie de infusório, que era ou de casca de banana ou de casca de alface. Isso gerava um certo micro-organismo. A gente precisava tirar a água, por exemplo, de uma caqueirazinha de planta normal, de plantas terrestres mesmo, né? A gente colocava a água nessa caqueira, a água ficava acumulada naquele pratinho e essa água, ela de certa forma já tinha certos micro-organismos e a gente pegava essa água, colocava em um potinho de vidro e botava a casca de banana seca lá, ou alface, para poder ele começar a criar essa infusão, começar a alimentar esses micro-organismos. E aí você já tinha um certo alimento para esses primeiros dias, esses 2, 3 primeiros dias de vida dos animais, certo? Então existem várias formas de ter essa infusão e esses micro-organismos. Por que a gente deve, de certa forma, fazer isso fora do aquário dos animais? Porque quando a gente faz isso dentro do aquário, onde está o aquário, a bacia, enfim, depende do local onde vocês onde reproduziram, né? Quando a gente faz isso fora, a gente tem um alimento gerado
de uma infusão onde está sendo estragado o alimento, né? A banana, ou alface, ou o que é que seja que esteja lá criando essa infusão, esses paramécios, ela está estragando aquele ambiente específico. Ele não está relacionado ao ambiente onde estão os alevinos. E o que é que acontece? Quando a gente faz isso, a gente tira uma porção daquela água onde está a infusão e joga onde está os alevinos, porque só uma colher daquilo ali, só uma seringuinha que você tira, uma seringa que você tira dessa água, já tem milhares de micro-organismos lá que os alevinos vão dar conta. Então isso ajuda aquela água dos alevinos não se estragar mais fácil, não gerar amônia e conseguir manter aquela qualidade de água para eles ideal, certo? Vejam que a gente está falando de alimento e relacionando ao mesmo tempo a criação do beta, certo? Para manter uma cultura de paramécio, por exemplo, é muito simples. Como eu disse, dessa forma que eu fiz com a caqueira, com a água da caqueira, isso gera paramécio. Vocês vão notar esses zooplânctons e paramécios que vão ser gerados e você simplesmente vai colocar 1 gota, 2 gotas de leite nessa água e a cada dia praticamente você coloca a gota e vê se ela ficou um pouquinho turva a água. Não precisa ficar muito turva, senão estraga também. Então deixa ela um pouquinho turva, meio esbranquiçada. E aí depois de 1 dia, 2 dias você vê se precisa novamente pingar e você pinga novamente porque ela já ficou mais transparente, porque os micro-organismos começaram a consumir esse leite, né? E aí ele precisa novamente dessa gota de leite. Você pinga e basicamente, para se você se manter a cultura é essa. Vai chegar um momento que você vai precisar fazer outros starts, né? Você vai pegar digamos que a cultura está dentro de uma garrafa PET. E aí você vai pegar essa cultura que já tem, sei lá, 1 mês mais ou menos que você está tratando e você pega uma parte dessa, coloca em outra água nova e pinga, e enche, né? Deixa no mesmo nível, digamos assim, e pinga novamente o leite para que gere uma outra cultura. Isso ajuda na questão dessa cultura durar mais tempo com vocês, porque a água também ela vai se estragando demais, ela vai gerando amônia, vai gerando outras coisas que não são tão interessantes também para os micro-organismos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Veja que não é simplesmente você colocar a coisa lá que a coisa vai dar certo. Não, você vai ter que sempre observar, sempre estar pingando a alimentação, no caso do paramécio lá, para poder gerar isso. Sempre fazer uma infusãozinha, talvez, de plantas, como eu falei, de alface ou de banana. Folha de mamão seca é também utilizada. Folha daquela umbaúba também é utilizada. Então existem várias formas, vocês vão encontrar aí na internet várias formas de gerar o paramécio em infusão. E também vocês podem pegar aquilo e vão aplicando e testando, certo? Mas o que eu queria que vocês entendessem é que não é só você faz uma cultura e aquilo ali vai durar para sempre. Não, você vai ter que ter periodicamente, diariamente às vezes, dependendo da cultura, do que seja, você vai ter que ter esse cuidado, como também você tem dos peixes, certo? Certo que você não vai ficar fazendo TPA e tudo mais, nesse caso dos paramécios, mas você precisa de uma manutenção. Beleza, gente? Deu para entender esses primeiros alimentos aqui, dos primeiros dias de vida dos animais, né? E da importância de cuidar deles para justamente gerar alimentos para esses primeiros dias dos betas, né? A gente tem que ter esse cuidado para não perder essa cultura. Deixa eu ver aqui, a galera tá falando algumas coisas. Pronto, ó. Enfim, gente, a galera já tá dando várias outras formas de manter a cultura de paramécio, fermento, por exemplo, daquele leite fermentado, Yakult, enfim, alface, como já tinha falado. Galera, olha, tem muita forma de manter a cultura do paramécio, certo? A gente tem que abrir a mente para não achar que a forma que a gente faz é a forma que vai dar certo para todo mundo. Por quê? Porque a água que eu tenho, ela provavelmente vai ser diferente das regiões que vocês estão. Então, ela pode ser mais ácida ela pode ser mais alcalina. Isso vai contar em algumas coisas também para o alimento vivo, porque eles têm, digamos assim, necessidades particulares e outras coisas como dureza e tudo mais. Então,
pode ser que aquela forma que eu esteja fazendo, ela não funcione exatamente na sua. Mas aí, como eu disse, existem várias e várias formas para fazer. Aí você vai pesquisando. E isso é importante vocês terem essa consciência com o alimento vivo muito antes de fazer a primeira reprodução. Porque fez a reprodução, você já tem que estar com o alimento pronto. E se você não se atentou a isso no momento antes da reprodução, o que é que vai acontecer? Você vai tentar providenciar isso já para os filhotes que já estão lá. E aí o que é que vai acontecer? Isso demora um tempo para produzir essa infusão, certo? Outras formas de conseguir esses alimentos, esses micro-organismos, esses zooplânctos, água de TPA também. Se você pegar um aquário, você tem um aquário, sei lá, de jumbo, é muito mais comum, por exemplo, ter aquários de jumbo e tal, que eles se alimentam de animais carnívoros, digamos assim. Alguns animais são alguns peixes que têm hábito, né, se alimentam de outros animais, né? Então isso gera um micro-organismo naquele ambiente, isso gera um paramécio valendo ali uns zooplânctons valendo. E aí você pega uma água dessa de TPA, por exemplo, vai gerar paramécio, vai gerar zooplâncton, você pingando lá, como eu falei, aquela gotinha de água de uma forma estrambólica, muito rapidamente, certo? Você usando isso e pegando, por exemplo, folha de castanhola e colocando também ajuda. Então, assim, existem milhares de formas de fazer o paramécio. A questão é o seguinte: se atentem a ter antes de fazer a reprodução. Beleza? Pronto, essa é a primeira dica com relação a isso. Ok? Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Não sei se tem alguma a ver com a questão do paramécio. Deixa eu ver aqui. Quais são os 3 elementos vivos para dar o beta? Quais são os 3? É exatamente isso que eu vou falar aqui. O Revoredo, alguma coisa assim, betas. Eu gosto de saber o nome de vocês. Vocês são tão criativos com os nicks dos seus Instagrams que às vezes eu me dou uma bananada aqui, viu, pra falar. Mas assim, é exatamente isso que a gente vai falar. A primeira coisa que eu falei foi o paramécio. Por quê? Porque o paramécio, ele é essencial para os primeiros dias. Agora a gente vai falar do outro, que ele dura praticamente até um mês e meio a gente alimentando, que é a artêmia, né? A gente compra o cisto da artêmia, eclode ele e depois a gente oferece esses náupulos de artêmia para os filhotes que já tem já uns 5 dias, a partir dali até um mês e meio, dependendo da linhagem, do tamanho, do desenvolvimento, é mais ou menos dentro disso. Você pode até dar mais tempo, mas como é uma quantidade de proteína muito grande, às vezes a gente evita, né? Mas isso é de manejo de cada um, cada um pode acertar um tempo diferente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a gente também tem um vídeo no YouTube falando sobre essa questão de eclosão do cisto. Vocês podem lá dar uma olhada, quem tiver dúvida. Lembrando que essas informações são realmente muito básicas, né? Para quem está iniciando, que quer fazer reprodução, tem que correr atrás dessas informações antes de fazer a reprodução. Então, os náupulos de artêmia, eles são, digamos que, assim, não quer dizer que você não possa usar microverme ou coisas parecidas, ou outros tipos de alimento, mas ele é comprovadamente científico que eles dão um resultado melhor, por causa da questão da quantidade de proteína que eles têm. Então, a gente tem que entender que os primeiros dias de vida, eles necessitam muito dessas proteínas. E os náupulos de artêmias, assim que eles eclodem, eles têm um nível de proteína muito alto. Quando passa um dia deles que eles nasceram, 2 dias, já o nível de proteína que eles têm já começa a diminuir. Eles já não ficam mais aquele laranjinha, digamos assim. Eles começam a ficar um laranjinha claro, né? Aquele laranja mais forte. Isso quer dizer que eles já estão consumindo, já estão perdendo um pouco dessa proteína que eles têm. Então é importantíssimo que vocês deem esses náupulos de artêmia assim que eles eclodem praticamente. Que geralmente é em torno de 24 horas, né? Alguns cistos com 12, outros com 16, 18, enfim, 24 horas. Então, normalmente com 24 horas de eclosão a gente já pode oferecer esses náupulos de artêmia, né? E esse processo é diário, praticamente você vai ter que fazer essa eclosão constantemente.
E aí o que é que a gente se atenta a ele? Algumas pessoas dizem, eu quero criar a artêmia e fazer com que ela fique adulta, e aí eu tenha, já possa nascer os náuplios, as coisas, os filhotes lá, enfim, para poder oferecer para os animais. Quando você faz isso, você começa a criar uma cultura, certo? E de certa forma perde até a praticidade com relação à eclosão e você já ter o produto pronto 24 horas em seguida para poder oferecer para os alevinos. Mas algumas pessoas a gente já teve, aqui em casa também já tive cultura e tal, passou, sei lá, uns 6 meses aqui a cultura de artêmia, né, a adulta. Porém, a gente não consegue pegar esses náuplios de artêmia de uma forma que consiga oferecer para uma grande quantidade de alevinos, porque a produção é muito baixa. Por mais que você tenha uma produção de artêmia assim, com um certo volume, se você tiver um tanque muito grande e tal, mas para você ficar oferecendo isso para os alevinos, você tem que dar os pequenos, e você tem que dar eles com recém-eclodidos, por causa da questão, como eu falei, da proteína. Então você já perde um pouco essa dificuldade, primeiro, porque você vai ter que passar a peneira para coletar esses alimentos, e aí você vai ter que tirar os adultos, porque os adultos, os filhotes não vão consumir, né? Vai ficar lá nadando e vai morrer e vai estragar a água. Então o ideal é realmente fazer esse processo de eclosão de 24 em 24 horas. Algumas pessoas perguntam assim, poxa, sobrou os náuplios de artêmia, o que é que eu faço com isso, certo? Existe uma técnica bem simples, que é você pegar você pode até peneirar ou deixar um pouquinho dessa água, né, num copinho, e deixar esses náuplios de artêmia na geladeira. Por quê? Quando a gente coloca esses animais na geladeira, o metabolismo dele cai. E aí, por incrível que pareça, eles passam ali um bom tempo ainda vivos, sem precisar ficar ligado naquela bombinha de oxigênio. Beleza? Então, é possível você ter esses animais para oferecer ainda no dia seguinte, e eles ainda serem consumidos pelos alevinos, porque eles ainda vão estar se mexendo, eles ainda vão fazer eles ainda vão estar se movimentando, e os peixes vão conseguir pegá-los, vão conseguir predá-los, né? Eles não vão estar... alguns, claro, morrem, enfim, mas é uma quantidade muito pequena, por causa, como eu falei, o metabolismo cai, né, desses náuplios, e aí faz com que você consiga fazer com que ele dure um pouquinho mais tempo, né? E aí, essa é uma boa opção, na verdade é a melhor opção que se tem de alimento vivo para os primeiros dias. E aí a gente começa, quando está chegando a um mês e meio, a gente vai começar a introduzir outros alimentos. A gente hoje só está falando de alimento vivo, certo? E aí existem a questão, por exemplo, a Daphnia. Algumas pessoas perguntaram aqui sobre a questão da cultura de Daphnia. Como paramécio, a gente também precisa ter um cuidado para que essa cultura ela não morra facilmente. O Ryan até postou recentemente em uma questão de até notar se a cultura precisa ser renovada, mostrando, por exemplo, quando as Daphnias elas começam a produzir os ovos de resistência, né? Isso é um olhar um pouco mais clínico para uma pessoa que está iniciando, mas se vocês conseguirem observar, é interessante. A verdade é o seguinte, se vocês têm uma cultura de Daphnia e ela já tem 1 mês, 2 meses, digamos assim, o interessante é você renová-la, certo? Você já começa a fazer de mês em mês, digamos assim, você faz uma nova cultura. Porque isso faz com que ela geralmente tem um momento de um pico, onde elas bombam muito, e depois elas começam a diminuir, certo? Então, vários parâmetros da água também têm que ser observados para que a cultura da Daphnia ela dure por mais tempo, certo? Além da alimentação que é oferecida para ela, a água ela tem que ser ideal. Então, vejam, pessoal, que existe uma certa complexidade também na criação do alevino. Então, do alevino não, do alimento vivo, certo? Do alevino sim. Mas aí veja que vocês vão ter que se dedicar não só aos seus peixes, mas também ao alimento vivo. Então já falei de 3 alimentos que você vai ter que se dedicar. Veja que você vai ter um tempo para fazer com que aquela coisa produza para você ter
Às vezes é mais prático, dependendo das situações, vocês não terem alimentos vivos e oferecerem algum tipo de ração, certo? Ou um patê ou alguma outra coisa que faça com que o seu dia se torne mais, como é que eu digo? Ele seja mais produtivo pelo fato de você não perder tempo com uma cultura de alimento vivo, se você consegue num patê, por exemplo, resolver. O que eu queria deixar aqui claro para vocês é que às vezes a galera que está iniciando, principalmente, elas ficam eufóricas em querer ter o alimento vivo como se fosse a coisa mais importante do mundo. E aí se dedica muito à Daphnia, às vezes faz cultura de artêmia, faz cultura de branchoneta, microverme e outras coisas mais, e faz com que os alimentos comece a comer esse tempo seu também para você cuidar, e aí você não consegue, termina. Se você cuida de uma coisa só, você tem, digamos, se você tem 1 hora para cuidar de uma coisa e você tem outra coisa agora para cuidar, você vai ter que pegar essa hora e dividir. Então, vocês têm que de certa forma analisar o dia a dia de vocês para ver o que é melhor, para que vocês não percam muito tempo com uma coisa que não vai surtir muito efeito, certo? Então, isso não quer dizer que usando o alimento vivo ou não usando vai ser ruim. É só uma coisa para vocês analisarem. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá interagindo, falando. Eu tô vendo muita coisa. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre as Daphnias, viu? Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Deixa eu ver, fica no tema Mel, que fica aí no tema aí. Na tela, por favor. O tema... Cadê? É porque o tema é alimento vivo, não foi? Eu não fixei aqui, não foi, galera? Deixa eu ver aqui. Alguém colocou aí para eu fixar aqui. Eu tô falando de Daphne, né? Tem um pessoal aqui que falou sobre Daphne. Como criar Daphne? Eu vou colocar aqui o que o Marcos colocou. Pronto, já é alguma coisa, né? Valeu, galera. Caso bater, resolve? Claro, Magno. Claro. Quando eu vejo o nome da galera, fica mais fácil, né? Pra dizer quem é a pessoa que tá participando. Aí vocês são criativos pra caramba no nome, mas aí quando é o nome pessoal, assim, fica mais fácil. Claro, Magno. Vocês têm que entenderem o seu dia a dia, certo? Pra vocês não se sobrecarregarem, certo? Eu tô dando a dica pra vocês de que muita gente aprende só depois que apanha. Eu tô dizendo pra vocês uma coisa que, se vocês por acaso notarem que com coisas básicas você consegue resolver e ter peixes extraordinários, acabou. O que é que vocês querem? Vocês não querem peixes bons? Vocês não querem peixes num padrão de exposição? Não tem muito segredo com essa questão de alimento vivo. Parem de ficar achando que eu tenho que ter um monte de alimento vivo diferente para oferecer um monte de coisa, não sei o que, sei lá. Cara, se você puder fazer isso, é ótimo. A gente tem esse manejo de oferecer vários tipos de alimento vivo. Mas o que eu estou querendo dizer a vocês que são iniciantes é que não se prendam muito à questão de ter muitos alimentos vivos no começo. Comece, como eu disse, Paramécio, Artêmia, e agora eu estou falando de Daphnia, se por acaso vocês quiserem mais na frente, sabe? Mas você pode resolver com outro tipo de alimento, como ração e como... Isso eu estou falando numa produção de pouca quantidade, né? De quem está iniciando. O microverme também, eu não falei ainda do microverme, vou falar um pouquinho. Existem vários alimentos, viu, gente? Ó, microverme, enquitreia, tem o besouro do amendoim, barata, tem uma barata específica que a gente utiliza, né? Que ela tem um teor de proteína muito bom para peixes adultos. Enfim, alimento vivo é o que não falta de opção para poder a gente criar junto com o beta. Porém, cuidado. É só isso que eu queria dizer para a galera que está iniciando, beleza? Deixa eu ver aqui. A gente está falando sobre Daphne, então eu vou continuar um pouquinho aqui sobre isso. Então, fazendo sempre essa renovação da cultura, vocês têm sempre as Daphnias lá. Vocês podem, se vocês tiverem Daphnias de tamanhos diferentes, porque existem vários tipos de Daphnia, certo? Existem aquelas que são bem pequenas, inclusive alguns alevinos já conseguem consumi-las, né? Existe a Magna, que ela é um pouquinho maior,
Existem é porque os nomes às vezes fogem da hora que a gente tá fazendo a live aqui, a gente fica com tanta coisa na cabeça, vai surgindo. Qual é ajuda aí, galera, o nome daquela Daphnia que é um pouquinho menor. A Magna é a maior e a outra é... Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. É Moina. Ninguém falou não, mas eu lembrei. Agora é a Moina, né? Pronto. Então tem essa Moina e tem outras também que são... Inclusive a gente coletou há um tempo atrás, né? No rio aqui perto. Uma que a gente chamava de Nano. Porque ela era menor que a Moina, né? E aí ela era fantástica para utilizar junto na adubação, né? Dos tanques. E os alevinos, consumiam, que era uma beleza. E aí elas ficam mais tempo vivas e tal. Se vocês tiverem a condição de utilizar esse tipo de alimento, que é micro-organismo, e vocês conseguem fazer uma cultura massa, isso é massa nos primeiros dias, gente. Isso é massa. Agora, é aquilo que eu estou dizendo. O básico já resolve, viu? O básico já resolve. Agora, se vocês quiserem fazer uma coisa diferenciada, aí vocês vão testando os testes aí, ó. Fiquem à vontade para testar muita coisa aí, porque tem muita coisa por aí que dá certo mesmo, gente. Agora, cuidado, né? Para não perder tempo com uma coisa que resolveria mais fácil de outro jeito e aí tá... Só comendo tempo seu, sabe? E aí os alevinos estão perdendo o tempo que você poderia estar cuidando deles. Então, fazendo essa cultura, alimentação da Daphnia, né? Daphnia, ela consome, ela é um ser, digamos que filtrante. Então, você coloca, por exemplo, uma Daphnia numa água completamente verde, elas começam a consumir aquelas algas, né? Os micro-organismos, essa infusão que está lá, né? E elas começam, de certa forma, a deixar aquela água transparente. Então, existem técnicas de utilização de espirulina, certo? De alimentos que vão se decompondo na água e elas vão filtrando isso. Por exemplo, você pode usar casca de banana, casca de vários tipos de verdura, né? Enfim, cenoura e tudo mais. Então, existem milhares de formas de fazer a alimentação da Daphnia. Existem umas que dão mais, outras dão menos, mas existem milhares delas. Algumas pessoas utilizam ração de tilápia, ração de cachorro, por exemplo. Você não precisa colocar muito, mas você quando coloca um pouco, ela começa a se decompor. E é interessante que as Daphnias chegam lá, ficam bem próximas à ração e tudo mais. Então, existem milhares de formas de alimentar elas. O que vocês precisam entender é que elas são agentes filtrantes, elas vão consumir essa infusão que está acontecendo naquele ambiente. Alguma coisa que está sendo estragada ali naquela água, eles vão lá e vão limpar aquela água e para deixar de certa forma um pouco, não vou dizer que é pura, mas eu vou dizer assim, limpa, né? Limpa visualmente, digamos assim. Então, fazendo isso, essa alimentação, cuidando com essa alimentação, limpando a água, lembrando que uma coisa que é interessante nas Daphnias também é que algumas pessoas acham que aquelas Daphnias que são, por exemplo, mais laranjinha, mais avermelhada, elas são Daphnias melhores do que aquelas que são meio transparentes, certo? Isso é uma curiosidade. A Daphnia, quando ela está mais avermelhada, quer dizer que a água onde ela está com pouca oxigenação, certo? Quando você vê aquela Daphnia, aquela é mais transparentezinha, aquela é mais esverdeadazinha, mais marronzinha, é porque ela está com a grande quantidade de oxigênio na água. E aí elas não precisam, o metabolismo dela, o corpo delas não precisa fazer com que elas, de certa forma, gerem algo para elas poderem sobreviver naquele ambiente, que é o que acontece com essas que estão bem laranjinhas. Não tem muito oxigênio na água, então ela fica se eu não me engano, a questão do sangue dela começa a ter eu não vou entrar nessa parte técnica, porque na verdade até esse detalhezinho é uma coisa que eu não sei exatamente os nomes para especificar para vocês. Mas o fato é que quando elas estão em um ambiente onde tem um oxigênio baixo, elas começam a mudar alguma coisa no metabolismo delas e aí faz com que elas terminem ficando com essa coloração um pouco mais alaranjada. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Outra coisa que vocês podem fazer na questão da Daphnia é enriquecer ela antes de dar
aos os animais, né? Então, o que seria isso? Se por acaso eu vou dar, se eu quero enriquecer ela com algum alimento que é rico, como espirulina, né? Ou algum outro tipo de alimento, algumas pessoas usam até Vitagold, que é um produtozinho para pingar na água, né? Em gotinhas, e aquilo tá cheio de vitamina, de proteína, enfim, faz com que aquelas dáfnias vão lá, que estão nadando naquela água, elas vão consumir aquele material e, consequentemente, ela digamos assim, aquilo que ela come. Então, depois que ela come esse material e ela é dada um peixe adulto, por exemplo, aquele peixe vai consumir o Vitagold, vai consumir a espirulina, vai consumir aquilo que elas consumiram. Então, de certa forma, ela é só um agente para levar um determinado proteína, uma determinada vitamina, um determinado carboidrato para os animais. Então, esse processo de enriquecimento é um pouco tempo antes, digamos assim, de oferecer aos animais, beleza? Deixa eu ver aqui, a galera tá falando algumas coisas. A galera tá falando sobre o uso de algumas outras folhas, né? É aquilo que eu disse, existem milhares de formas de fazer as coisas, né? Da criação de alimento vivo. É mais simples, digamos assim, claro, do que o peixe, mas é bastante, assim, é bastante diverso a forma para dar certo, certo? E aí vocês têm que realmente estudar o que é mais fácil aí na acesso para vocês, beleza? Fora isso, a gente ainda tem o microverme da aveia, né? É um dos alimentos que eu quase não utilizo, certo? A gente tem algumas culturas, né? A gente utiliza algumas vezes no criatório, mas não é com muita frequência. Porque, como a gente disse, a gente começa com a questão dos alimentos que são o paramécia, aqueles micro-organismos, zooplâncton e tudo mais. E depois a gente já introduz os náuplios da artêmia. Então, não há muita necessidade de utilizar o microverme, porque o desenvolvimento dos animais não tem comparação, sabe? Quem usa só microverme e quem usa só os náuplios de artêmia vai perceber que aquela ninhada que só come microverme não vai crescer igual a da artêmia, né? Os cistos da artêmia, os náuplios, né, da artêmia. Então, por que eu vou perder tanto tempo com uma cultura que talvez não vá agregar tanto? Então, assim, a gente tem que ter esse processo. Agora, por acaso, se você tem que ter, eu vou dizer que vocês não tenham que ter. Por que é interessante ter, mesmo que você não utilize? Porque em algum momento pode dar alguma coisa errada na cultura dos náuplios da artêmia. Sei lá, alguém bateu na artemeira, derrubou, aí você perdeu aquela cultura. E agora, o que é que eu vou fazer para alimentar os alevinos? Aí você já está com o microverme ali na mão e aí você já utiliza. Algumas pessoas aqui falando sobre o verme do vinagre. O verme do vinagre é parecidíssimo com o microverme, porém ele é conservado, digamos assim, de uma forma diferente. E ele é bastante interessante, é uma das que eu mais aconselho, digamos assim, a ter a cultura. Por quê? Porque o verme do vinagre, você tem uma cultura, eu já tive uma aqui que passou mais de um ano comigo. Então, a cultura você praticamente não precisa nem ficar renovando nada. Você faz você faz a introdução, né, do start. Você coloca meia quantidade de água e o restante e meia quantidade de vinagre de maçã. Junto você corta as maçãs em pedaços, né? E coloca lá nesse frasco. E depois você pega a cultura, né? Desse que você adquiriu com alguém, porque é difícil fazer isso do zero. É possível, até inclusive com o microverme algumas pessoas já conseguiram. Isso tem coisas na internet aí, gente, vocês podem procurar, não vou entrar em tanto detalhe, mas aí você pega essa cultura e solta lá dentro desse pote onde está essa quantidade de água e vinagre e maçã, e ela vai lá começar a estourar com o tempo, né? Vai começar a aparecer muitos microvermes.
E aí ele vai chegar um tempo que você vai ver que fica todo o pote repleto disso. Inclusive, se chegar a cultura ficar muito boa, eles começam a sair. Igual o microverme da aveia, né? Eles começam a sair do pote, começam a subir na parede, porque justamente está demais a cultura. Então, quando você tem essa cultura que você não precisa renovar nada, só precisa tampar lá, coletar e colocar para os alevinos, então é uma solução fantástica, porque você não tem aperreio, sabe? Então eu sugiro muito, a gente tem lá o verme, o microverme do vinagre, porque ele tem essa facilidade mesmo da utilização. E aí começa assim, começa com a cultura e você vai indo em frente com ela, não precisa ficar mantendo com nada, certo? Deixa eu ver aqui as dúvidas da galera com relação às coisas que eu falei aqui. Deixa eu ver, mandaram mais dúvidas. Deixa eu ver aqui. Pronto, tem aqui alguém falando sobre larva do amendoim. É indicado? Foi quem? O Fábio falou aqui. Fábio, a larva do amendoim, ela é bastante utilizada por a gente e por outros criadores, certo? A gente tem... A cultura é muito fácil de ser mantida. A gente não só pode utilizar o amendoim, mas como também pode se utilizar pão, farelo de comida de, por exemplo, de pinto, né? De galinha e tal, de pinto principalmente, porque tem mais proteína, né? Tem esses farelos que são prontos, né, para crescimento. Porém, o que eles dá melhor mesmo é o amendoim, certo? Mas existem milhares de formas. Aquilo que a gente falou, o que o animal consome, ele né? No caso desses alimentos vivos. Por quê? Se você dá muito amendoim, então ele vai ser um pouco mais gorduroso. Ele também vai ter um efeito, digamos assim, afrodisíaco, né? Que o amendoim, ele ajuda nessa questão de reprodução e tudo mais. Porque de certa forma ele é um produto, um material que é considerado afrodisíaco, né? Então existem algumas coisas na questão da cultura desse besouro, do amendoim, né? Que vocês podem mudar um pouco essa questão da alimentação dele, introduzindo outras coisas, para que isso também seja passado para os animais, para os peixes, né? Então isso dá uma quebrada na questão dessa gordura que eles têm, um pouco menos, mas aí, enfim, você tá gerando um outro tipo de alimento. Isso faz com que você ofereça mais coisa para os seus animais. Isso é importante, né? Então é uma cultura fácil de ter. Eu acho que é interessante todo mundo ter, sabe? Porque é fácil o manejo e é uma variação, né? Se você pode variar para os seus animais, é extremamente interessante. Isso a gente já está falando para alimentos para animais adultos já, né? Porque não dá para dar uma larva de besouro para os alevinos, né? Porque geralmente elas têm um tamanho já que não cabe na boca dele. Só se você ficar coletando as pequenininhas lá só, é um trabalho da bexiga, né? Então você bota o que? Uma bananazinha, uma casca de banana, digamos assim lá, ou você coloca batata, ou coloca cenoura, enfim, alguns pedacinhos pequenininhos para de certa forma o besouro ir lá e se hidratar, porque eles vão puxar a água de algum lugar, porque não vai viver só de amendoim, né? Eles têm que puxar a água de algum lugar para sobreviver. Então você bota alguma coisa que esteja meio, por exemplo, batata é muito utilizada, porque ela acumula uma quantidade de água muito boa, e aí os besourinhos vão lá e vão se alimentando disso. Beleza, gente? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui com relação a outro alimento vivo. Deixa eu ver. Quanto tempo dura um patê, né? Patê ele não está relacionado muito à questão do alimento vivo, mas eu pontuei, né? Deixa eu ver aqui coisas sobre alimento vivo, né? Alimentar os alevinos com paramécio até quantos dias? Geralmente, pelo menos uma semana, né? Ezequias aqui perguntou. As proteínas das branconetas é igual a da artêmia? Não exatamente, é parecida, né? O problema da cultura da branconeta é que você geralmente você não vai conseguir dar muito para os alevinos, certo? Você vai dar aos adultos.
Então, ela já é um alimento, a branchioneta ela já é um pouco maior de que a artêmia, né? Ela tem uma vantagem porque é de água doce. Isso, de certa forma, facilita a sobrevivência dela num ambiente onde já tem o beta e tudo mais, ela não vai se estragar facilmente. Então, mas a cultura dela, para você ter uma cultura bombar aquilo ali e você utilizar aquilo para muitos peixes, é um pouquinho complicado porque você vai ter que ter espaço, é aqueles cuidados que tem que se ter com praticamente a Daphnia também, só que ela não bomba quanto as Daphnias assim, tanto quanto, né? Só se você se dedicar muito e se especializar mais, inclusive a gente tem uma live aí com um fera aí na cultura de alimentos vivos e na parte de aquarismo, né, com Fabrício, professor Fabrício, fantástico. Vocês depois dão uma conferida lá, existem as formas, como eu falei aqui, de enriquecimento, né, a gente toca em vários pontos sobre a questão de alimento vivo e ele dá várias dicas interessantes, então depois vocês vão lá, corre, dão uma olhada nisso, porque é muito assunto aqui de alimento vivo para passar numa live só. E ali tá mais de 1 hora de live. E tem muito, muito conteúdo mesmo. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Alimentação diária com Daphnia. É interessante essa pergunta de Mano aqui, ó. Alimentação diária com Daphnia pode fazer com que os betas rejeitem a ração? A gente tem que entender mais ou menos como é que o que é que a gente vai querer com esses animais. Se a gente vai querer passar para outras pessoas esses animais, ou se a gente vai criá-los, né, até a fase adulta, né? Eu digo quando você reproduz, né? Reproduz e você vai criar até a fase adulta. Se você vai criar tudo, você pode criar do jeito que você quiser, que aí tá de boa. Ela não, assim, ela vai se acostumar com esse seu manejo de ter só alimento vivo. Porém, claro que se você só dá alimento vivo para um animal e aí agora você está querendo introduzir uma ração, é por isso que é o perigo. Se eu vou passar esse animal para outra pessoa, essa pessoa pode dar ração. Aí quando ela vê o peixe vê a ração, ele vai dizer o que é isso. Ele vai estranhar no começo. Não quer dizer que ele não pegue, mas ele pode estranhar no começo e aí já gera uma certa dificuldade, né? Então é importante a introdução de rações aos poucos. Quando já tem 1 mês e meio, mais ou menos, você já começa a colocar algumas rações esfareladas, se não tiver no tamanho exato. Ou você coloca as rações já próprias com um tamanho específico ali para os alevinos, para eles já ir se acostumando com isso também. Então, dá esse alimento, assim que é o primeiro alimento deles, digamos assim, para que justamente eles já estão cheios de fome, né? Eles vão pegar qualquer coisa que aparecer. E aí, depois, mais na frente, se caso alguns não pegarem, tá, aí você oferece o alimento vivo, recolhe, se possível, aquele alimento que sobrou das rações. E aí, no outro dia, tenta de novo. Primeiro dia, ração, e depois, com esse processo, eles vão se adaptando aos poucos. Isso é com toda mudança de alimento, viu, gente? Se não for alimento vivo, é interessante ter essa adaptação. E essa adaptação também acontece nos primeiros dias, quando a gente passa do paramécio para os nápoles de artêmia. Por quê? Porque o paramécio, ele é menorzinho e tal, os peixes que são pequenininhos eles vão consumir, porém, quando você passa para os nápoles de artêmia, alguns alevinos que não, aquelas larvas, né, de beta, ainda não estão pegando o tamanho dos nápoles de artêmia, aí eles vão procurar o quê? Se você não está oferecendo outra coisa. Por isso que é interessante, nesse período de transição, você está dando o paramécio, os zooplânctons, e ao mesmo tempo dá um pouquinho dos nápoles de artêmia. Porque aí vai ficar uma adaptação. Ele está pegando ali só os zooplânctons e paramécios. Daqui a pouco eles crescem mais um pouquinho, já começam a pegar alguns nápoles de artêmia e por aí vai. Aqueles que são mais safadinhos, digamos assim, eles já vão logo pegando de cara, às vezes logo no começo, assim que eles nadam na horizontal, vão pegando. Mas a gente tem que pensar num conjunto, né? A gente precisa pensar que é interessante que os animais desenvolvam mais rapidamente, todos com um tamanho mais por igual, né? Mais homogêneo. Então vamos lá. Como criar Daphnia, que já falei. Sempre bom o besouro de amendoim, né?
É Ricardo Paz. Ricardo que falou aqui na dúvida, né? Beleza. Quais são os 3 melhores alimentos vivos? Foi Ricardo, pronto. Para dar aos betas. Pronto, Ricardo, olha, sinceramente, são esses 3. Na minha concepção, paramécio porque é no começo, né? Mas ele também não é tão essencial assim. Tem gente que... você pegar, por exemplo, você tiver já um aquáriozinho onde tem planta, essas plantas que são flutuantes, elas têm aquelas raízes mais profundas, né? Aquelas raízes que elas acumulam um pouco de sujeira nela. Quando vocês pegam essa raiz, por exemplo, essa planta, e jogam e colocam dentro do aquário onde vai ter a reprodução, pode ter certeza que ali está cheio de micro-organismos já, sabe? E aquilo ali, para os primeiros dias dos peixes, das larvas, do beta, vai ser muito importante. Então, se você plantar direitinho esse aquário onde vai ter a reprodução, isso vai ajudar muito nos primeiros dias para eles. E aí, deixa de ser necessário já o paramécio, a cultura do paramécio, certo? E aí, você já vai conseguir introduzir, depois de uns 5 dias depois da reprodução, digamos assim, né? Uns 3, 4 dias de nascido, enfim. Você já tem como começar a introduzir os nápoles de Artemia. E aí, como já tem uma certa cultura desses micro-organismos que vieram nas plantas, isso dá uma equilibrada já. Já nos primeiros dias você já não vê mortalidade, digamos assim, pelo fato de você já ter criado um ambiente propício para ele. Que é mais ou menos o que fala sobre adubar o tanque, né? Isso você pode, antes da reprodução, fazer com que o local onde vai ter a reprodução, você coloque vários tipos de alimento vivo, que eles se desenvolvam naturalmente, digamos assim. Ou você pode fazer essa adubação num tanque separado, reproduzir os animais e depois, na hora de você soltar essas larvas lá naquele ambiente onde você preparou, que está cheio de alimento vivo, você bota Daphnia, Copérpode, Paramécio e por aí vai, você coloca um ambiente cheio desses alimentos vivos. Quando você soltar essas larvas, elas vão ter alimento de sobra e às vezes nem precisa da introdução dos nápoles da Artemia, porque você já fez uma cultura muito boa antes de introduzir eles lá, e aí eles vão ficar assim para onde eles forem olhar, eles vão ter alimento, vai ser rico em alimentos ali. Então isso também é uma forma de fazer com que eles desenvolvam mais rapidamente, né? A gente pode falar numa live mais na frente uma questão sobre essa questão da adubação, né? O tempo aqui tá passando. Quanto tempo depois que os alevinos estão comendo a ração posso parar de dar Artemia? Olha, se eles já estão comendo a ração, não tem necessariamente que você colocar mais a Artemia, certo? Isso foi a pergunta de Juliana, né? A gente não tem necessariamente que eliminar por completo. É aquilo que eu disse. Toda vez que você for fazer uma transição de um alimento para outro, você introduz o novo alimento no começo do dia e observa, certo? E aí depois, se eles não comeram coisa parecida, você retira o que sobrou, se possível, né? Dependendo do que seja. E aí você volta para o alimento que eles já estavam acostumados. E aí nesse processo, eles vão começando a se acostumar com o novo alimento e daqui a pouco eles estão consumindo. Não é uma troca assim, rápida. Você parou com isso e introduz outra coisa. Não, se você for desse jeito, até isso é problema até para outros tipos de animais. Por exemplo, o cachorro mesmo. A gente, por exemplo, quando mudou ração aqui da cachorra, ela sentiu que era ruim. Assim, o organismo dela sentiu essa mudança. Sabe? Então, qualquer animal que você vai introduzir um alimento que ele não está acostumado, isso pode trazer um certo transtornozinho ali, e aí que não é tão interessante. Então, vocês façam isso de maneira gradativa. Beleza, gente? Tem um rapaz aqui que falou sobre ostracodes, né? Que é um daqueles besourinhos que aparecem muito em culturas de Copérpode, de Daphnia. Inclusive teve um rapaz aqui que perguntou recentemente sobre isso. Eu vou falar aqui porque na verdade a gente não considera ele um alimento vivo para o beta, beleza? Para ficar bem claro isso, porque ele tem uma carapaça muito mais dura.
Já vi peixe se engasgar com ele, beta se engasgar com ele, e aí é um problema. E eles consomem o mesmo alimento das dáfnias. Então, para mim, não serve de nada, certo? Se vocês têm uma cultura de dáfnia, onde vocês têm o ostracode lá, por acaso, que é aquele besourinho que nada bem rapidinho, né? Eu não sei se vocês todo mundo conhece, mas dão uma pesquisada por aí. Esse animal, ele vai competir com a dáfnia em busca de alimento. E você não pode oferecer para o beta porque pode ter problema. Então, não vale a pena. Na concepção da gente, não vale a pena, certo? E aí fica a critério de vocês. Mas a gente já viu o problema, então não, é diferente dos outros animais, dos outros alimentos vivos que eu comentei aqui. A gente viu que todos eles vocês podem dar em diversos momentos diferentes e dar e tranquilo, né? Aí o rapaz aqui falando, é Manuel, dizendo aquilo é a peste. É mesmo, cara. Aquilo ali não vale a pena não, viu? Se possível, é uma coisa que vocês podem fazer é pegar a cultura de dáfnia, certo? Fazer uma nova, um start, certo? Dela. Começar novamente. Mas aí quando você selecionar o start, prestem bem atenção para que naquele start não tenha esse besourinho. Porque se tiver o danadinho, ele se prolifera muito rápido, certo? E aí eles vão competir com a dáfnia, eles se dão melhor que a dáfnia. Pode ter certeza, porque a dáfnia solta ovo de resistência, aí depois elas desaparecem, não sei o que, e o danadinho tá lá, sabe? É diferente. Então tenham cuidado com ele. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Fala um pouco sobre o besouro da amendoim, já falei. Deixa eu ver aqui, Mel, que quanto tempo depois que os alevinos já estão... Isso aqui já foi, alimente para alevinos para Mécio. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Quanto tempo dura um patê? Aí pergunta, lava de mosquito, aqui ó. Uma outra coisa que é bastante utilizada. Existe isso, existe bloodworm, né? Existem outras coisas que a gente não falou aqui ainda, porque não dá para falar tudo numa live. Mas lava de mosquito é uma coisa que é utilizada. Tem que ter cuidado, gente, certo? Para que vocês não estejam aí fazendo cultura e depois tá reclamando aí de um monte de muriçoca na casa, sabe? Ou se aquilo der errado também, ser até uma cultura de dengue ou coisa parecida. Então, cuidado, certo? A primeira coisa que eu digo é a questão de cuidado. Para que a larva seja gerada e vocês em 3 dias, no máximo, você já comece a alimentar. Depois que ela eclode, em 3 dias, 4 no máximo, porque ela passou uma semana, ela já vai virar mosquito. Então, tenham cuidado. A única coisa que eu digo, mas elas são muito boas, né, com relação ao desenvolvimento dos animais adultos. Era uma técnica que eu usava para alimentar os alevinos quando eu não tinha dáfnia, certo? E aí, por quê? Porque na época, muito novo, eu acho que tinha 12, 13 anos por aí, eu não tinha como ter a cultura de... Eu não tinha acesso à internet, essas coisas, né? 20 anos atrás, mais de 20. Eu não tinha acesso a artêmia, né? Na minha região, enfim. E aí o que eu fazia? Eu saía caçando que nem caçava borboleta, com a redinha, pegando as muriçocas vivas e colocando dentro de um potinho de água, com um fiozinho de água só assim no potinho. E aí os mosquitos colocavam os ovos lá, né? E aí o que eu fazia? Eles geralmente quando colocam os ovos depois eles morrem, né? E aí eu pegava esses ovozinhos, né, da água e já introduzia diretamente no aquário onde estavam os alevinos. Aí assim que eles eclodiam, os alevinos já iam lá e começava a comer. Então, não tinham risco nenhum e conseguia até um certo desenvolvimento interessante no começo, né? Mas é muito complicado. A artêmia, sinceramente, ela veio, quando ela surgiu, ela foi o que mais realmente... o que a gente precisava, digamos assim, na criação. É essencial. Deixa eu ver. Mel que botei um caso... Isso aqui é outra coisa. Deixa eu ver aqui mais. Dúvida. Não, acho que eu já tirei a dúvida da galera aqui. E a live já passou de 1 hora. A galera perguntando sobre minhoca, sobre outras coisas aqui. Mas aí, gente, não dá pra conversar. Vocês não têm ideia do sono que eu tô aqui. Eu tava fazendo tanta coisa aqui, estudando pra caramba e fazendo outras coisas, trabalho e outras coisas. Bronca. Então,
infelizmente não vai dar pra concluir essa live com inúmeros alimentos vivos que a gente tem que falar, mas dê uma olhada lá na live que tem com o professor Fabrício, certo? Porque lá a gente conversa a fundo de muita coisa, certo? E vocês vocês vão tirar muita dúvida mesmo. Beleza, galera? E é isso. Fico feliz com essa live, muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Mas vou ter que ir. Ok, galera? Até a próxima live. Tchau, tchau.